Fala galerinha, beleza com vocês? Aqui professor Edizio Júnior e aí desde já te convido, né, nesse momento a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aí, participar com a gente da nossa aula. E o nosso tema de hoje é sobre cultura simbólica. A cultura de formas simbólicas, os símbolos dentro da cultura. E é o que nós vamos trabalhar hoje, vamos tratar, vamos relacionar. Vai ser rápido, vai ser dinâmico, não perca nada e se perder, volta o vídeo, veja de novo e aprenda tudo. Beleza? Vamos à nossa aula? Então vamos lá. Então olha só, a cultura simbólica ela está relacionada à questão dos seres humanos. Então, o ser humano, segundo a própria biologia, ele passa por uma evolução. E essa evolução humana ela é analisada por meio das condições. Quais são essas condições? Seja ela física, que é o meio ambiente onde ele está, seja ela biológica, a estrutura genética e também neural desse indivíduo, seja ela anatômicas, a forma da estrutura do corpo, né, a formação anatômica do corpo do ser humano, a mudança da posição do corpo e até mesmo a questão histórico, né, as culturas, o modo de vida praticado. Então, esses quatro elementos aqui, eles geram e condicionam aí a evolução do ser humano. Então, se algum desses quatro elementos acontecer, uma evolução do ser humano já está acontecendo. Não precisamos nos prender à teoria do darwinismo, que o cara vai ter que deixar de ser algo para se tornar um outro ser bem diferente daquilo. Ao contrário, é uma construção, uma mudança aí que acontece desde o modo físico até o modo cultural do padrão de comportamento desse próprio indivíduo. Então, para a gente poder entender isso aqui, a gente entra na questão dos símbolos como fator de uma cultura. Então, olha só, segundo o antropólogo Leslie White, o símbolo é a unidade básica do comportamento humano. Então, símbolo é a mesma coisa que eu falar comportamento. Então, quando, segundo a antropologia, em sociologia, a gente fala sobre símbolo, não pensa só em um desenho, pensa em um comportamento, em um gesto que você faz, em uma fala que você tem, em uma escrita que você desenvolve. Tudo isso são símbolos que geram e formam comportamentos. Então, a simbologia ela é mais concretizada com o contexto de comportamento, beleza? Então, olha só, podemos afirmar que a civilização só existe em razão do comportamento simbólico. Por que que existe a sociedade? Por que que existe a vida civilizada? Por causa do comportamento que as pessoas desenvolvem e elas seguem os padrões culturais de comportamento, os símbolos que foram pré-determinados para aquelas vidas que vão segui-los e assim gerar aquela sociedade, tá? Então, olha só, diante de dados anatômicos ou diante de dados de mudanças, né, da própria vida do ser humano, percebeu-se que a caixa craniana do homem era maior e que, por essa razão, seu cérebro também o era. Dessa forma, o pensamento, do raciocínio, a compreensão e etc. também são mais elevados do que a de qualquer outro animal, segundo a teoria de Charles Darwin, tá? Então, segundo a teoria de Charles Darwin, a caixa craniana do homem é maior do que a dos animais. Então quer dizer o quê? Que ele tem um cérebro também maior do que o dos animais. E não é só um cérebro maior. Ele tem dessa forma também a forma de pensar, de raciocínio e compreensão maior, melhor e mais elevada do que a dos animais. Comprovado depois já no século 20 agora e século 21, ainda mais comprovado que o ser humano não tem somente um cérebro maior do que o dos animais. O ser humano tem o uso maior do cérebro do que qualquer outro animal. O ser humano consegue usar os dois lados da vertente do cérebro, o lado esquerdo racional e o lado direito emocional. Então o ser humano consegue desenvolver essas habilidades, essas competências racionais lógicas e racionais emocionais. E isso torna ele um ser que tem pensamentos mais elevados do que os animais, raciocínio lógico e não instinto, mas raciocínio. Isso leva ele a ter compreensão, então ele entende o que ele está fazendo. Ele não simplesmente chega e faz, ele entende, ele cria um processo, ele cria um padrão. Esse é o contexto do ser humano. Dentro disso, uma diferença clara entre o homem e o animal é que o ser humano possui um poder de raciocínio lógico. Você já viu algum animal fazendo contas de matemática dentro de raciocínios lógicos, resolvendo problemas matemáticos? É uma questão de lógica, né? Não, a gente não vai ver um animal fazendo isso, mesmo que você adestrar ele. Um animal adestrado ele só faz comportamentos, vamos dizer assim, de funções. Ele não consegue fazer comportamentos de raciocínio. Então, isso
é uma coisa que somente o ser humano consegue desenvolver. E para falar disso, nós temos duas condições aqui: o poder qualitativo e o poder quantitativo. De um lado, o poder qualitativo é aquele poder pela qualidade ou pela criação. É a qualidade, a criação de algo que você faz para que aquilo seja bom e se torne bom e alcance coisas boas. Já o poder quantitativo é a quantidade de números, de proporções. Então, quando a gente fala sobre criar uma cultura, criar um símbolo, um padrão de comportamento, a gente não fala de quantidade de padrões ou de comportamentos. A gente fala de qualidade de criação desses padrões de comportamento que a gente está desenvolvendo neste momento. Entendeu? Então, olha só, dentro desse contexto, a gente consegue entender o que? O ser humano usa o símbolo para construir e se guiar. E para melhorar ainda mais esse processo, ele cria mais símbolos, sendo então qualitativo. Então, o ser humano cria um símbolo. Aquilo foi bom, guiou, ajudou. Ele cria um outro símbolo para melhorar esse símbolo e assim ele conseguir coisas melhores, maiores e se guiar mais. E aí ele vai criando vários símbolos ou vários comportamentos, várias junções de comportamentos para chegar a algo ou fazer algo. É um exemplo quando você vai fazer um bolo, fazer uma comida, ela é uma junção de símbolos de padrões de comportamento. Porque tem um processo como você faz as coisas, tem um processo de segmento como você vai elaborar tudo isso. E aí você tem uma questão de qualidade, porque se você quer chegar numa qualidade de algo, você tem que desenvolver um poder qualitativo para chegar nessa proporção da qualidade do que você quer, o comportamento. Tá? Então, não é o tanto de cultura, mas sim a qualidade que você tem sobre ela. Não é a pessoa falar assim, eu sou uma pessoa altamente cultural. A questão é, essa cultura gerou poder de qualidade sobre você? Você tendo esse conhecimento, te gerou algum poder de qualidade para você parar, entender e refletir sobre tudo isso? Para a gente poder refletir um pouco sobre essas questões, eu coloquei aqui umas reflexões. Primeiro, hoje evoluímos mais por qual condição? Se formos aqui simplesmente analisarmos o que nós acabamos de estudar, hoje a nossa evolução ela está no campo histórico-cultural, porque é o modo de vida praticado. Então, qual que é a evolução do ser humano? Quando eu mudar de vida, quer dizer, mudança. Evoluímos, mudamos, evoluímos de uma classe para outra, evoluímos de um padrão de vida para outro. Evoluímos em qual condição? No maior contexto hoje, a maior evolução hoje acontece nas condições culturais, nas condições do comportamento. Que comportamentos que fazemos que fica claro que são símbolos ou são simbólicos na nossa vida. O maior comportamento simbólico da nossa vida hoje, um exemplo, é a comunicação. O maior símbolo de comportamento simbólico. Ela pode ser escrita, ela pode ser oral, ela pode ser por gestos, ela pode ser de qualquer maneira. Você cria um sinal de comunicação e essas comunicações são padrões de comportamento. O modo que você acena para pegar o ônibus, o modo que você cumprimenta as pessoas, o modo como você fala com as pessoas, o modo como você lida com o dia a dia, são tudo padrões de comportamento, são símbolos de padrões de comportamento. Com licença, boa tarde, boa noite, símbolos de padrões de comportamento. A fala, isso é complicado ou isso não dá? Será que representa alguma forma de símbolo? Dentro da lógica neural, da linha da neurociência, o comportamento humano, quando ele entra na cabeça da pessoa, isso é complicado ou isso não dá, esse próprio ser humano ele se bloqueia e ele fica naquela chamada zona de conforto. E aí é aquilo que a gente já fala, ele é um ser humano, então ele tem que evoluir. Quando ele acha que algo é complicado ou algo não dá, ele bloqueia. Quando ele bloqueia, ele para de crescer. Então, quanto mais as pessoas usam palavras como complicado, não dá, difícil, não sei, não quero, é impossível, isso cria algo chamado, segundo a neurociência, bloqueios na mente do ser humano, que bloqueia ele de entender coisas grandes. Um exemplo, por que que pessoas no mundo hoje, principalmente brasileiro, não conseguem resolver seus problemas? Porque quando eles estavam na escola, eles aprenderam algo em matemática chamado problema. E eles viram na lousa algo escrito, resolva o problema. Eles não conseguiram resolver aquele problema. Então eles acharam que todo problema é algo complicado, é algo ruim, é algo mal. Então o ser humano hoje, principalmente um brasileiro, ele não gosta de resolver problema. Ele gosta de dar um jeito no problema, mas não resolver o problema. Resolver é que aquilo não volte mais e ficou esclarecido. Dar um jeito é você meio que
resolver, mas não resolvendo, e aquilo ainda continua ali, de modo amenizado, mas não sumiu. Então, um exemplo de padrão de comportamento é como a gente fala. Se eu falo isso é complicado, eu posso dizer, olha, eu não sei, mas eu preciso compreender e saber como isso acontece. Ou isso não dá. Não dá? Alguém já fez? Se alguém já fez, é porque dá. Se alguém já conseguiu, é porque dá. Talvez eu não tenha as condições ou as competências para fazer isso. Agora, eu falar isso não dá, significa que aquilo é impossível. A pergunta aqui é: isso é impossível ou isso não dá para você? Por que não dá para você? Por que é complicado para você? Porque você não tem competência, você não tem habilidade, ou porque você nunca aprendeu, ou porque você nunca tentou. São coisas que a gente vai criando e vai moldando, né? Um outro exemplo é como falamos e nos comunicamos constrói o que em você? Quando você fala, quando você se comunica com as pessoas, o que constrói em você? Porque a gente está falando sobre construção, evolução do ser humano, saindo do instinto, vindo para padrão cultural. A pergunta é: quando você se comunica, você constrói o que sobre você? O que você constrói para a sua vida? O que você constrói para os seus conhecimentos? O que você constrói para a sua realidade? Porque você fala assim, eu vou chegar, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou evoluir, eu vou mudar, eu vou crescer. Isso tudo não é que vai fazer as coisas acontecerem, mas isso tudo vai dizer para você mesmo todos os dias, olha, eu preciso alcançar algo. E aí quando eu alcançar aquilo, eu vou ter que dizer, agora eu preciso alcançar tal coisa. Não é dizer que eu preciso alcançar coisas fúteis e inúteis, mas é coisas que te farão compreender, entender e crescer. E é isso que você tem que entender, o que você fala que está te construindo ou te derrubando. Nós vivemos uma cultura simbólica, então o nosso maior símbolo cultural significa o quê? O modo como nós nos comunicamos. Comunicamos com o outro e nos comunicamos com nós mesmos. Isso é grande e é importante. Então, olha só, o que são de fato esses símbolos que compõem as nossas vidas? O símbolo é uma coisa cujo valor ou significado é atribuído pelos seus usuários. Então, exemplo, se eu usar essa frase aqui, igual a gente colocou aqui embaixo aqui, ó, isso é complicado, isso não dá, eu estou colocando para ela um valor de vida que não é real, que é imaginário para mim. Mas outra pessoa pode olhar para aquilo e falar, nossa, isso é muito fácil. O valor e o significado é atribuído pela pessoa que está usando. Então, se tudo para você for difícil, a sua vida vai ser difícil. Lógico, existe vida fácil, professor? Lógico que não. Mas existe o quê? Uma coisa na vida? Superação. Superar é aquilo que é difícil. Então, aquilo é difícil. Não, aquilo é difícil. Aquilo é algo que eu preciso superar. Conforme você fala, conforme você age. Napoleão Bonaparte, um dos imperadores aí da França, um grande general francês, durante a sua trajetória de conquista no final do século XVIII para o século XIX, ele tinha uma frase que ele dizia para os seus soldados e seus generais com ele, falava assim: risquem do seu dicionário a palavra impossível, porque impossível só vai ser o dia que nós morrermos. Antes disso, não. E aí ele constrói toda a história dele. Quem nunca ouviu falar de Napoleão Bonaparte e o seu cavalo branco, né? Que cor que era o cavalo branco de Napoleão? Logicamente, o cavalo, né, era branco. O símbolo ganha sentido quando algo passa a representar uma ação de forma real e concreta, ver e fazer. Então o símbolo ganha o quê? Ele ganha a representação quando ele passa a ser concreto e real. Isso é difícil. Aí você olha para aquilo e fala, pô, isso é difícil, eu não vou conseguir. Aquilo se torna tão difícil, tão complicado que você não consegue. Quando você olha e fala, isso aqui é difícil, eu vou ter que aprender. Aí você começa a aprender. Aí você começa a entender. Aí você começa a fazer e aquilo começa a se tornar fácil. Andar de bicicleta é fácil? Não. Por que é fácil andar de bicicleta para quem já sabe? Porque essa pessoa aprendeu. Mas existem centenas de pessoas no mundo que não sabem andar de bicicleta, porque elas acham muito difícil se equilibrar em duas rodas. Mas tem gente que faz coisas mirabolantes sobre duas rodas. E aí? Como que você vê e como que você faz? É como você se comunica. É o símbolo que você coloca para essa ação. Você pode estimular a vontade de comer em alguém que não está com fome por meio de uma imagem, ou você pode passar a desejar e querer ter algo porque viu
uma imagem. É igual você estimula a pessoa com comerciais, com outdoors, com propagandas. Quem já viajou, pegou a estrada, vê aqueles outdoors gigantescos, propagandas com comidas. Aí o cara pensa, pô, depois de 2 horas dentro de um carro, viajando numa estrada, por mais que você comeu alguma coisa ou não, você vê aqueles lanches naqueles outdoors grandão, você vê lá aquelas comidas e pensa, poxa vida, parar no restaurante daquele, comer o lanche daquele, ah. Ou às vezes eles geraram isso em você. Ou às vezes você viu um celular num programa num comercial e você achou muito legal pela câmera, você achou muito legal pelo sistema e tal, e você fala, poxa vida, que da hora, eu quero ter esse celular. Até antes de você ver aquela imagem, até antes de você saber sobre aquilo, você não queria. Mas a partir do momento que você viu a imagem, você passou a desejar e a querer aquilo que você viu, aquela imagem que você teve na sua frente naquele momento. Então você vê o poder que o símbolo, que a comunicação ela tem de mover as pessoas. Então símbolos, olha só, símbolos caracterizam padrões e comportamentos. Pessoas, vamos dizer assim, pobres têm um padrão de comportamento. Pessoas ricas têm um padrão de comportamento. Só uma pessoa pobre, que não tem dinheiro, mas conseguiu um dinheirinho, foi lá, comprou uma coxinha e pagou R$ 2 naquela coxinha, e a coxinha está dura, ela come e fala, nossa, mas está R$ 2, eu paguei na coxinha, está dura, mas está R$ 2, está muito bom, que maravilha. O cara rico vem, ele compra uma coxinha por R$ 20, um exemplo, e a coxinha não está com um tempero muito bom, ele fala, gastei meu dinheiro, desperdicei meu dinheiro com uma coisa que nem presta. Olha a diferença, o cara rejeitou porque ele tinha condição e aquilo não estava nos padrões que ele queria. O outro adorou porque ele fala, poxa vida, fiquei um mês esperando R$ 2 para comprar uma coxinha e hoje eu comprei uma coxinha. Tá dura, não importa, é uma coxinha, eu estou comendo ela. Perceba que o símbolo caracteriza o padrão de comportamento. Quer dizer, o nível que a pessoa vai estando comporta também o comportamento dela, como ela vê, como ela enxerga, como ela sente, aquilo que ela vê, aquilo que ela faz. Os dois estão comendo uma coxinha, só que cada um tem uma visão diferente por causa do padrão de comportamento que eles estão inseridos naquele momento. E isso a gente tem que entender. Não adianta a gente julgar as pessoas sem entender que tipo de comportamento, de padrão e da onde vieram essas pessoas. Que vida que elas tiveram, como elas tiveram, o que elas tiveram, aí a gente consegue entender um pouco sobre o comportamento. É muito fácil você olhar para uma pessoa rica e falar, pô, lá vai uma Patricinha, lá vai um Mauricinho da vida, tal. Só que aquela pessoa sempre foi aquilo porque ela já nasceu com aquilo. Então, qual que é a culpa dela que ela tem sobre aquilo? Ou você falar de uma pessoa que nasceu pobre e sempre andou ali com roupas simples, surradas, às vezes rasgadas, e fala, nossa, lá vai um pobre, olha como que anda com as roupas. Você está jogando o cara, aquilo ali é o que ele tem, é a vida dele, é o que ele é naquele momento. Lógico, lá na frente ele vai mudar, com certeza, essa é a nossa esperança. Mas não adianta você julgar a pessoa porque sem você entender o padrão de comportamento dela. Isso se chama etnocentrismo, você julgar o outro a partir da sua cultura, achando que você é superior sobre o outro. E por último, olha só, toda cultura ela é simbólica. Toda cultura tem uma simbologia, tem um símbolo, tem uma ideia, tem um padrão, tem um comportamento. Toda cultura que você pensar tem algo que representa ela. Seja um padrão de comportamento, seja uma ideia, seja uma venda, seja um marketing. Natal, Páscoa, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia não sei do que, Carnaval, seu aniversário. Padrão cultural simbólico, alguma coisa comercial, alguma coisa financeira, alguma coisa cultural, alguma coisa tradicional tem que acontecer. Quer dizer, culturas são símbolos e tudo isso gera o padrão de comportamento das pessoas. Pessoal, essa aqui é a nossa aula de hoje de Sociologia. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado dessa aula. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e siga a gente aí no E-Sociologia, a nossa sala de aula fora da sala de aula. Beleza? Muito obrigado pela tua presença. Te espero aqui na próxima aula e nos nossos próximos vídeos. Até mais e tchau, tchau.